Meu nome é Scarlett, e no começo do ano passado, bem no início de janeiro, quando a neve começava a cobrir os telhados e o ar estava com aquele cheirinho bom de depois das festas, eu exagerei um pouco na comida. Sabe aquele tipo de comida feita com carinho, cheia de sabor? Com creme, queijo, nozes, molhos doces, como se o inverno quisesse ensinar a gente a se cuidar com mais gostosura? Pois é, acabei ganhando uns 5 quilos. Não foi o fim do mundo, claro, mas foi o suficiente para minhas calças favoritas começarem a apertar, e me lembrarem que talvez fosse hora de pensar em ter um pouco mais de disciplina. Agora, com 43 anos, me olho no espelho com aquele misto de carinho e aquela ironia que só a vida ensina. Estou fazendo dieta para me preparar para as festas de fim de ano, como quem se prepara para uma batalha. A minha guerra, no caso, é contra a comilança que vai de Natal até o Ano Novo. Meu plano é simples: cortar o açúcar no café da manhã, emagrecer agora, antes que a tristeza do outono vire a correria de dezembro, e eu acabe me perdendo nos doces, caramelos, pudins e biscoitinhos de canela. Tudo isso para evitar aquela voz chata na cabeça que aparece no começo do ano dizendo: por que você comeu tanto peru? Parece uma boa estratégia, né? Ainda mais com tanta tentação por aí. Festa da firma, visita de amigo, uma noite de frio com vinho na mão. E antes de seguir, comenta aí de que cidade você tá vendo esse vídeo. É difícil se segurar quando o mundo inteiro parece estar te empurrando para comer, mas eu sigo firme. Quem sabe até me dou um chocolatinho no dia dos namorados se eu continuar sem desistir. Só de pensar já fico com água na boca. Sei que o ano pode terminar com uns quilinhos a mais, mas também com lembranças doces e cheias de vida. Por isso quero contar uma história de inverno para vocês. Aconteceu quando eu tinha 23 anos. Naquela época, o inverno parecia ainda mais mágico, tudo era novo, e cada dia parecia o começo de alguma coisa boa. Eu tava num namoro cheio de paixão e noites olhando as estrelas. Meu noivado com o David estava chegando. Ele era alto, meio distraído, mas muito carinhoso. Eu sentia que tinha encontrado meu cantinho no mundo. Aí chegou o momento de apresentar ele para os meus pais. Um passo importante, né? Parecia até um ritual antigo, uma passagem para ele entrar de vez na minha família. A apresentação formal do David para os meus pais deixou claro: o casamento estava no ar. Minha mãe já me olhava com aquele sorrisinho que só mãe de noiva tem, e meu pai brincava chamando o David de futuro genro, mesmo sem ter aliança ainda, só uma promessa dita baixinho num banco perto do lago. Meus pais gostaram muito do David, riam das piadas dele, ouviam ele falar sobre o trabalho. Até abriram um vinho antigo da adega, o que já era um sinal de que ele tinha sido aprovado. Aí começaram as conversas tranquilas sobre o futuro, casamento, casa, talvez filhos. Mas tudo mudou quando minha irmã mais velha, a Amara, voltou do trabalho. Ela tem 3 anos a mais que eu, sempre foi mais quieta, mais na dela, diferente de mim. Normalmente ficava de canto, observando, mas naquela noite, logo deu para ver que alguma coisa estava diferente. Ficou claro, desde o começo, que ela se sentiu atraída pelo David. Irmãs se entendem sem precisar falar, e eu percebi logo que Amara se encantou por ele à primeira vista. Talvez não por ele, exatamente, mas pela imagem dele, o jeito de falar, o jeito de ser ele mesmo. Pensei que era só uma fase, uma daquelas paixonites que a gente lia nos livros de romance quando era adolescente, mas aí, quando ela foi cumprimentar ele, ficou vermelha e segurou a mão dele por mais tempo do que o normal, mais forte do que seria apropriado entre cunhados. Notei os olhares sonhadores, o jeito dela agir que parecia meio fora de lugar, com o meu noivo, o meu David. Tentei ignorar, fingi que nada estava acontecendo e decidi confiar que ela não ia agir por impulso. Afinal, era minha irmã, né? Mas a situação piorou. Um dia, depois que o David saiu do banho só com uma toalha enrolada na cintura, uma cena de deixar qualquer uma sem graça, a Amara veio me confrontar. Disse que eu devia terminar com ele, chamou ele de mulherengo, falou que eu merecia alguém melhor. Ela disse isso cheia de moral, mas sem nenhuma prova, só baseada numa intuição feminina dessas que a gente vê em livro. Mas para mim, parecia mais uma desculpa, ainda mais vindo dela, que nunca teve um relacionamento. Para mim era difícil acreditar nisso. Eu conhecia o David de verdade, sabia o jeito que ele dormia com um livro na mão, o sorriso dele de manhã, o jeitinho que ele fazia com a boca quando estava preocupado, o cuidado que ele tinha para não magoar ninguém. Em tudo que ele fazia,
Em tudo que ele olhava, não tinha sinal nenhum de traição. Eu confiava nele. Preferi focar na gente, no nosso amor, do que nas cenas que minha irmã estava fazendo. Para mim, parecia só um surto, uma fase, um capricho passageiro, uma tempestade num copo d'água. Então, não dei muita bola pro que ela falou. Tratei como só mais uma das esquisitices da Mara. Achei que se eu não alimentasse aquilo, ia passar. Sim, vou ficar atenta, prometi a mim mesma. Não porque eu duvidasse do David, mas porque eu sabia que, na vida, e especialmente na família, as pequenas coisas fazem diferença. Depois dessa conversa, o David passou a vir mais aqui em casa, não só porque eu chamava, mas porque ele mesmo queria. Parecia querer fazer parte da minha vida de verdade, estar perto da minha família, viver esse mundo comigo. Achei isso muito bonito. Ele parecia sincero, não era forçado, era um desejo real de se aproximar, de criar laços. E isso me fez acreditar ainda mais que tudo daria certo. Meus pais estavam super felizes com ele. Meu pai adorava o bom humor do David. Para mim, mãe é isso: educação, respeito, carinho. Eu imaginava um futuro tranquilo com o David e noites gostosas em casa, jantares com a família, cartões de Natal com nossos nomes juntos. Mas tudo começou a ficar estranho, por causa da minha irmã. O David me contou que, sempre que eu não estava por perto, tipo quando ia atender o telefone ou fazer algo na cozinha, a Mara agia de um jeito meio estranho com ele. Ela pegava na mão dele do nada, chegava perto demais, fazia perguntas esquisitas, como: "Você não acha a Scarlett meio imatura?" Fiquei chocada quando ele me contou, não porque duvidasse dele, mas porque era difícil acreditar que a Mara faria isso. Ela até pediu o número dele, dizendo que era para um assunto de família. E uma vez, ele contou que ela caiu sem querer e acabou mostrando a calcinha. Ele disse que achou tudo meio cômico, não sensual, o que foi um alívio para mim. Imagina se ele fosse o tipo de cara que se deixasse levar? Mesmo assim, acho que a Mara achava que tinha alguma chance com ele. Talvez porque ele não ia rejeitar ela na hora, por ser minha irmã. Isso dava a ela uma certa liberdade que não tinha com outras pessoas. E toda vez que via o David, ela gritava, "E aí?", num tom todo exagerado, meio forçado, como se quisesse chamar atenção de propósito. Não era só paixão, não. Acho que ela também via no David um bom partido, emprego estável, boa reputação, vida financeira tranquila. Ela dizia, ele é confiável, tem um rosto lindo e é uma boa pessoa. Eu sabia que ela gostava dele de verdade, mas também sabia que tinha outros interesses misturados ali. Durante tudo isso, meus pais não falaram nada sobre o comportamento da Mara, e isso nem me surpreendeu. Eles sempre foram meio passivos com ela, como se tudo que ela fizesse fosse culpa da sensibilidade dela. Sempre a trataram como frágil. Desde pequena, a Mara era aquela que errava nas coisas, mas mesmo assim era protegida. Teve uma vez que ela derreteu um prato de plástico no micro-ondas porque não sabia que não podia usar aquilo para esquentar comida. Encheu a cozinha de cheiro de plástico e queijo derretido. Ela também sempre teve dificuldades na escola, nos esportes. Faltava nas aulas de natação com desculpas de dor na perna, mal-estar, coceira na pele. E nem nas tarefas de casa ela ajudava direito. Era desastrada, desatenta, e nem se destacava por beleza. Era normal, comum, mas sempre conseguia ser o centro de algum drama. Parecia até que a vida dava para ela um papel principal nesses momentos, e o David virou o novo palco dela. Como irmã mais velha, ela sempre teve um tratamento diferente dos nossos pais, e eu, a mais nova, parecia ter sido escolhida para ser a ajudante dela, como se meu papel fosse ficar de lado, apoiando. Fui muitas vezes incentivada a deixá-la brilhar, enquanto eu ficava nos bastidores. Isso sempre me pareceu injusto, e agora, mais ainda, quando o amor da minha vida e meu futuro estavam sendo ameaçados pelos caprichos dela, mesmo sendo minha irmã. Acho que meus pais viam minha irmã como meio atrapalhada, e talvez por isso pegassem mais no pé dela, só que, ao mesmo tempo, acabavam sendo mais bonzinhos, fazendo pequenas concessões que ninguém dizia em voz alta, mas que davam para notar. Era no jeito que minha mãe ajeitava o cabelo dela com carinho, ou como meu pai oferecia um segundo pedaço de torta, mesmo sabendo que eu já estava fazendo o jantar. Comigo era diferente. Sempre fui rápida, eficiente, resolvia tudo sozinha, desde o trabalho da escola até organizar festa de família. Eu era a que resolvia a bagunça quando todo mundo estava indo para um lado diferente.
E talvez, adultos não se interessem muito por quem já dá conta de tudo sem ajuda. É mais fácil dar atenção para quem precisa, para quem parece mais frágil. Assim, as necessidades da minha irmã viraram prioridade. Aos poucos, eu comecei a esconder o que sabia fazer. Dava uma diminuída em mim mesma só para manter a paz dentro de casa, para não mexer no equilíbrio que a família parecia ter inventado. Mas com o tempo, fui mudando, cresci, comecei a valorizar o que eu conquistava na escola, no trabalho, na vida, e sem brigar, sem gritar, comecei a me posicionar, parando de pedir desculpa por pensar diferente, me olhando no espelho com mais firmeza, porque eu sabia, se eu continuasse me apagando para agradar os outros, ia acabar perdendo minha confiança, minha essência. Essa pequena rebelião silenciosa acabou afastando minha irmã. Acho que ela sentiu falta do meu apoio de sempre, da minha presença garantida, dizendo vai dar tudo certo. A gente nunca foi grudada, mas nos dávamos bem, conversávamos, ríamos, trocávamos receitas. Eu ajudava ela a escolher roupas, dava dicas para entrevistas de emprego, mas no fundo, ela tinha um certo ressentimento, não por algo que eu tenha feito, mas talvez por eu ser a mais nova e, de certa forma, mais bem-sucedida. Mesmo assim, eu via a gente como uma família normal, aquela que faz jantar de dia de ação de graças, manda cartão de Natal meio brega, sai junto para comprar árvore de Natal. Mas tudo isso desmoronou quando David, meu noivo, não correspondeu aos sentimentos dela. A frustração dela explodiu na véspera do nosso casamento. Naquele dia, ela virou para os meus pais e falou, meio chorosa: eu não consigo aceitar que a minha irmã mais nova vai casar antes de mim. A voz dela saiu embargada, mais triste do que brava, e meus pais, como sempre, tentaram consolar. Diziam: calma, Amara, vocês duas ainda vão encontrar bons parceiros. Falavam com tanta doçura, quase pedindo desculpas, como se tivessem medo de quebrar o coração dela, como se fosse algo feito de porcelana. Mesmo assim, aquela ideia antiga de que a irmã mais velha deve casar primeiro ainda pairava no ar. Parecia coisa de livro antigo, do século passado, mas estava ali, criando tensão. E eu pensava: o casamento é amanhã. Mãe, o que você tá dizendo? Você não se importa comigo? Vou ser a irmã mais velha patética, superada pela mais nova? Era uma mistura de drama e de verdade. Um nó que todo mundo fingia não ver, mas que estava apertando o peito de todos nós. Naquela noite, minha irmã fez um escândalo, sem querer, mas sem conseguir evitar. Eu acabei ouvindo uma discussão feia entre ela e meus pais no corredor. Fiquei parada, prendendo a respiração, como uma criança assustada com trovão. Ela realmente precisava casar antes de mim? Se eu fosse esperar por ela, teria perdido anos preciosos, especialmente aqueles anos tão importantes antes dos 30. A reação dela foi exagerada, cheia de emoção, como se estivesse guardando esse sentimento fazia muito tempo, e agora, vendo que eu ia me casar com o David, um cara que ela tentou conquistar e não conseguiu, ela explodiu. A tempestade veio toda de uma vez. Achei que depois disso ela fosse se acalmar, que talvez se afastasse, ou nem fosse no casamento, mas, para minha surpresa, ela fez um pedido absurdo: mamãe e papai não vão ao casamento amanhã, e o pior, eles aceitaram. Meus pais simplesmente concordaram em não ir ao meu casamento para agradar minha irmã, não tentaram discutir, nem me defender, nem argumentar, só disseram tá bom, como se fosse a solução mais fácil para um problema complicado. Parecia que eles faziam parte de algum tipo de seita, onde o que minha irmã sente vira lei. Aquilo já não era mais só passar a mão na cabeça, era totalmente injusto. Eu respirei fundo, engoli o choro, e pensei: ok, eu vou aceitar isso. Ela pode ter o que quer, um casamento que ninguém vai reconhecer. No fundo, era exatamente isso que ela queria. Ela não queria que eu me casasse com o David, provavelmente ainda gostava dele, mesmo sabendo que ele nunca correspondeu aos sentimentos dela. E então chegou o dia. O casamento aconteceu sem meus pais. Tudo por causa dos ciúmes e do orgulho ferido da minha irmã. Em vez de me sentir feliz, leve, com o coração acelerado como eu sempre imaginei que seria no meu grande dia, senti um peso no peito. Parecia que meu vestido estava apertado demais, só que não era o tecido, era mágoa, tristeza, vazio. Aquela noite antes do casamento, eu mal consegui dormir. Não era ansiedade boa, era medo, medo frio,
Como aquela chuva chata de novembro que cai e não passa. Eu só conseguia pensar na briga, nas palavras duras, na escolha dos meus pais. Não dava para esquecer o sorrisinho satisfeito da minha irmã quando ela descobriu que nossos pais não iam. Ela parecia vitoriosa. A imagem dela ficou presa na minha cabeça como uma sombra que te persegue mesmo depois que o sol se põe. E aí veio o momento mais difícil. Eu tive que explicar pro David e pros pais dele porque a minha família não estaria no nosso casamento. Foi, sem dúvida, uma das frases mais dolorosas que eu já disse. Sinto muito, mas minha irmã é contra esse casamento, então minha família não vai estar presente. Falei o mais calma que consegui, mas por dentro cada palavra era como uma agulha fincada, doloroso, humilhante. Vi o impacto que isso causou. Aquelas palavras ficaram no ar, pesadas, ecoando na sala. Os pais do David ficaram em choque, sem acreditar que existem pais que preferem não ir ao casamento da própria filha. Eles ficaram em silêncio, só aceitaram. Dava para sentir que o clima tinha mudado, o ar parecia parado. Ninguém sabia o que dizer, porque, na verdade, não havia nada que pudesse consertar aquilo. Minha sogra pegou minha mão. A dela estava quente, macia, era como um carinho que dizia tudo, mesmo sem palavras. Meu sogro colocou a mão por cima da nossa, como se criasse um círculo de proteção ao meu redor, e ali, mesmo com tudo o que tinha acontecido, eu me senti cuidada. Lembre-se que sua família está aqui, disse ele. Não deixe esse dia ficar triste, completou minha sogra, com um sorriso gentil. Vamos lá, por que você não dá um sorriso? Naquele momento, senti deles o carinho e o apoio que tanto desejei da minha própria família. Estava lá, no meu casamento, com a coroa no cabelo, e uma pedra no peito. As lágrimas começaram a cair, mas não era de felicidade, era dor. Nem o branco do meu vestido conseguia esconder o que eu estava sentindo por dentro. David veio até mim, fez um carinho no meu cabelo, com aquele jeito de quem ama de verdade, e sussurrou: Mariane, eu tô aqui, sou seu marido agora. Não se preocupe com quem não está aqui. Me olha, não chora, tá? Minha família, a nova, a dele, logo percebeu meu estado e tentou me animar. Alguém, tentando fazer graça, disse: Não chora não, senão vai borrar a maquiagem. E nesse riso leve, nessa preocupação sincera, eu senti o que sempre esperei receber dos meus pais: amor sem condição. Minha sogra então segurou firme nas minhas mãos, olhou nos meus olhos e falou com calma: Mariane, sei que tudo isso com sua família é difícil, mas hoje é o começo de uma nova vida. Vamos focar em construir a nossa própria família. Você pode estar se sentindo sozinha agora, mas não está. Ela me deu um abraço forte. David e meu sogro também vieram e nos abraçamos todos juntos. Ali, naquele abraço coletivo, eu senti força. Me acalmei, respirei fundo, e decidi: vou construir a minha família feliz, não porque alguém deixou, mas porque é minha escolha. Me casei com o David, a gente começou a nossa vida juntos, e já se passaram 13 anos desde aquele dia, 13 anos de muito trabalho, filhos, férias, cansaço, e muitas risadas. Fomos abençoados com 3 filhos, uma filha super esperta, que enfrenta tudo de frente, como se tivesse herdado minha força e foco, e 2 meninos levados, que adoram causar uma bagunça em casa, invadem a cozinha na hora errada, espalham almofadas pela sala como se estivessem caçando tesouro. Às vezes, eu me pego gritando: parem com isso agora mesmo. E me dou conta, tô igualzinha à minha mãe, rígida, mas com carinho, cansada, mas feliz. David também estava indo super bem no trabalho. Compramos nossa casa, tínhamos uma vida boa, construída com esforço, amor e paciência, um tijolinho de cada vez. Até que, um dia, como numa novela antiga, eles apareceram, minha mãe, meu pai e minha irmã, depois de tantos anos, parados na porta da nossa casa. Desde o casamento, eu me afastei deles, não dei meu novo endereço, achando que assim estaria protegendo a mim mesma e minha nova família, mas de alguma forma, eles me encontraram, chegaram sem avisar, sem ligação, sem carta, só bateram na porta, como fantasmas do passado. As palavras que saíram da minha boca não foram calorosas, não teve: que bom ver vocês. Foi frio, foi direto: o que vocês querem? Minha irmã foi quem respondeu: tenho um favor para te pedir. Meus pais, sérios, olharam para mim, e minha mãe disse:
É algo que só você pode fazer por nós. Eles me olharam com uma expressão que tentava ser sincera. Era um jeito que eu não via fazia muito tempo. Eu fiquei sem entender nada. O que será que eles queriam de mim depois de 13 anos sem contato? Fiquei quieta, meio curiosa, meio com medo, e aí minha mãe falou. A voz dela estava firme, mas dava para perceber que nem ela mesma acreditava direito no que estava dizendo. Mesmo assim, ela disse. E as palavras vieram como se estivessem quebrando o ar, como o vidro trincando. Queremos que você deixe o David para sua irmã. Ela disse isso com o mesmo rosto que, quando eu era criança e caí da bicicleta, me fez sentir segura, mas agora, aquele olhar parecia estranho, fora da realidade. David e eu ficamos sem reação. Não era só surpresa, era um choque real, como se o mundo tivesse virado uma peça de teatro maluca, onde ninguém sabia mais o papel certo e o roteiro tivesse sido escrito por alguém fora da realidade. Espera aí, como assim? Perguntei, sem conseguir esconder o susto. Você quer que eu entregue o David? Repeti, sem acreditar no que tinha acabado de ouvir. Meu corpo inteiro ficou tenso. Um frio percorreu minha espinha e um nó se formou no estômago. Quando fiz a pergunta, meus pais desviaram o olhar, como se tivessem vergonha do que estavam pedindo, evitaram meus olhos, como quem sabe que o que disse não faz o menor sentido. Minha irmã, por outro lado, ficou parada, com aquele ar de superioridade, como se o pedido fosse algo completamente normal, como se fosse óbvio que eu deveria dizer sim. Mesmo com seus 40 anos, solteira, desempregada, ela estava ali firme, confiante, como quem sempre foi tratada como especial e acreditava que o mundo girava ao redor dela. A empresa dela faliu. Ela tá sem renda, disse meu pai, mexendo no botão da camisa, nervoso. A gente tá preocupado com o futuro dela, se ela ficar sozinha. Esperamos que você entenda, você é irmã dela, devia se sentir assim também. Por dentro, meu pensamento foi claro, não, eu não sinto mesmo, nem um pouco, mas por fora, fiquei calada, queria ver até onde aquilo ia. Era como assistir a um acidente, você sabe que é horrível, mas não consegue desviar os olhos. Meu pai continuou falando, bem devagar, como se cada frase fosse difícil de dizer, mas também cada vez mais absurda. Ela sempre amou o David, e ainda tá sozinha por causa disso. Você já teve tempo com ele, não teve? Agora deixa ela ficar com ele pro resto da vida. O quê? Falei, com a voz embargada, sentindo a revolta subir no meu peito como uma onda prestes a transbordar. David também estava sem palavras. Ele olhava de um rosto pro outro, tentando entender se aquilo era real ou só um pesadelo. Enquanto isso, meus pais seguiam insistindo, dizendo uma coisa mais absurda que a outra, e minha irmã continuava ali, firme, certa de que ia conseguir o que queria. E pensando bem, com o histórico que ela tinha com meus pais, sempre mimada, sempre tratada como a mais importante, não era surpresa que ela acreditasse, até o último segundo, que aquele pedido maluco ia ser aceito. Enquanto eu ainda estava ali, meio sem chão, tentando entender tudo o que estava acontecendo, o David me puxou de lado e sussurrou. Talvez essa seja a chance perfeita para acabar com essa loucura de uma vez por todas. Lembra daquela piada que você fez quando estava bêbada? Parece que virou realidade. Aquele comentário dele me deu um estalo, como se a gente estivesse no meio de uma peça de teatro maluca. Me senti mais forte, e voltei com ele para perto da minha família, decidida a ir até o fim com aquilo. Como se fosse a cena final de uma comédia absurda, onde tudo fica tão exagerado que mostra o quanto a situação é ridícula. Você ama tanto o David assim? Perguntei para minha irmã, sem nem pensar muito. Ela ficou parada, surpresa com a pergunta, talvez não com as palavras, mas com a ideia de encarar o que ela realmente sentia. Sim, sempre amei ele. Durante todo esse tempo, disse ela, com a voz trêmula e os olhos cheios de emoção. É muito tempo para amar alguém que é casado com outra pessoa. Dói ver vocês dois juntos. Devia ser eu, completou, com um jeito tão ingênuo que parecia acreditar mesmo nessa fantasia. Naquele momento, senti uma mistura muito estranha, pena, raiva e cansaço. David e eu estávamos nos segurando para não rir, ou talvez para não explodir de nervoso. Foi aí que decidi seguir com a encenação, só para ver até onde aquilo ia dar. Se você ama ele assim tanto, eu posso me afastar, falei, chocando geral. Meus pais arregalaram os olhos,
completamente sem entender. Como assim? Você também não ama o David? Minha mãe perguntou, preocupada, tentando entender a situação. Não, disse David, entrando na brincadeira com a maior naturalidade. Na verdade, eu sempre tive sentimentos pela Mara. Minha irmã arregalou os olhos e deu um sorriso enorme. Os lábios dela tremiam, e os olhos brilharam como se tivesse acabado de realizar um sonho impossível. Eu sabia, ela sussurrou, emocionada. O silêncio tomou conta da sala. Mas não era um silêncio normal, era aquele tipo de silêncio que vem depois de uma coisa tão absurda que ninguém sabe o que dizer. David e eu nos entreolhamos, quase sem conseguir conter a vontade de rir. A verdade é que aquela encenação era nossa resposta para um pedido tão absurdo que só poderia ser enfrentado com mais absurdo. Porque a realidade mesmo era clara, David e eu nos amávamos de verdade, nosso casamento era forte, nosso vínculo era real, e nada, nenhuma ilusão ou sonho frustrado, ia mudar isso. Mas às vezes, entrar no jogo maluco é a única forma de mostrar o quão sem sentido tudo aquilo é. David me abraçou, apertado, com aquele jeito leve mas sincero que só ele tem. Eu senti seu corpo quente junto ao meu, e percebi que seus olhos brilhavam, não de tristeza, mas de amor, de diversão contida. Ele sussurrou no meu ouvido, quase rindo. Eu tava esperando por esse momento. E naquele tremor de voz, cheio de carinho e piada ao mesmo tempo, meu coração se aqueceu, mesmo no meio daquele caos todo. Ao meu lado, David fingiu chorar, escondendo o rosto no meu ombro, mas seus ombros tremiam de tanto rir. Só mais um pouco desse teatrinho, murmurei para ele. E ele só balançou a cabeça, quase invisivelmente, como quem diz: tamo junto. A gente vai ficar junto para sempre agora, falei, apertando mais forte a mão do David. Era como se, com esse gesto, eu quisesse confirmar não só o nosso amor, mas também que estávamos unidos contra toda essa maluquice ao nosso redor. De repente, minha irmã começou a conversar com o David como se eles fossem melhores amigos de infância. A voz dela estava leve, doce, como se na cabeça dela eles tivessem vivido uma história de amor secreta durante os últimos 13 anos. Amara, eu tô tão feliz, disse ela, sorrindo. David respondeu com um sorriso cheio de brincadeira. Por favor, seja meu apoio a partir de agora. Minha irmã corou, toda animada, como se tivesse esperado ouvir isso a vida toda. Sim, claro, respondeu ela rápido, sem nem esconder a empolgação. Então, vou pedir demissão, disse David, com cara séria. O rosto da minha irmã mudou na hora, a alegria sumiu e deu lugar a um susto. Quero ficar com você o tempo todo, Amara, vou largar meu emprego para estar sempre ao seu lado, nem vou mais sair de casa. Vou até te seguir até o banheiro e te ver fazendo a lição de casa, disse ele, rindo. Ela ficou visivelmente desconfortável. A ideia de um romance intenso estava virando obsessão, e isso não fazia mais parte do conto de fadas que ela imaginava. Nossos pais começaram a se olhar, preocupados, como se finalmente estivessem percebendo que tudo aquilo era uma armação. Mas eu também não trabalho, gaguejou Amara, perdendo a confiança. Qual o problema? Se a gente estiver junto, não precisa mais de dinheiro. O amor é tudo, disse David, levando a brincadeira ainda mais longe. Mas hoje em dia tem que pagar conta. Seguro, não é igual antigamente. Como a gente vai se amar sem dinheiro? Ela respondeu, já entrando em pânico. Aproveitei o momento e entrei na cena. David, se a gente se divorciar, eu fico com uma boa parte do nosso dinheiro. Então é bom você se preparar para pagar pensão. Relaxa, respondeu ele, dando risada. Sua irmã e seus pais vão cuidar de tudo para mim. Quando ele falou isso, nossos pais ficaram brancos, se olharam, espantados, começando a perceber o tamanho da confusão. Amara, eu sei que é difícil, mas não é certo roubar o marido da sua irmã, disse meu pai, olhando pro chão, envergonhado. É isso mesmo, Amara, reforçou minha mãe. E foi aí que eu percebi aquele brilho nos olhos dos meus pais, que sempre aparecia quando ela pedia qualquer coisa, tinha sumido. Cadê toda a paixão de vocês? Gritou minha irmã, com a voz embargada, cheia de raiva e frustração. Parecia que nossos pais finalmente tinham voltado à realidade. O que é isso? Vocês prometeram que iam me dar o David, ela protestou, quase chorando. Mas, Amara, começou meu pai, tentando explicar.
Eu não quero ouvir, ela gritou, desesperada. Minha mãe tentou acalmar a situação, levantando as mãos. Alguém aqui ainda tá do meu lado? E aí, no meio dos gritos, tudo saiu do controle. Minha irmã puxou o cabelo da nossa mãe com força, e meu pai teve que intervir para impedir que a briga virasse algo pior. Estávamos oficialmente no meio de um furacão. No meio de toda aquela confusão, o David ficou calmo, chamou a atenção de todo mundo, se endireitou, olhou bem para Mara e disse: "Para falar a verdade, você não é meu tipo. Eu te respeito como irmã da Mariane, mas além disso, não quero passar tempo com você, especialmente com esse jeito seu de olhar para cima, como se estivesse num drama. Isso me desanima. É estranho saber que alguém sente algo por mim e eu não sinto mesmo. É desconfortável." Todo mundo ficou em silêncio. Minha irmã e até nossos pais ficaram sem reação, como se tivessem levado um banho de água fria. Mas, David, e o que aconteceu antes? Perguntou a Mara, já com a voz fraca, quase implorando. Por favor, para de se iludir com o marido da sua irmã, falei. Não tem chance nenhuma dele ter se apaixonado por você. Aquilo já tinha passado dos limites de uma simples briga de família. Era surreal. Vi minha irmã indo em direção ao David, pálida. Me coloquei na frente. A gente tem uma família, e a gente vive feliz. Ela parou, olhou para mim com os olhos cheios de desespero. Como você me enganou assim? Ela gritou, e pela primeira vez em muitos anos, não parecia brava, parecia machucada. Como você pode achar que alguém que não fala com você há 13 anos te ama? Perguntei, tentando trazer ela de volta para a realidade. O rosto dela ficou vermelho, e as lágrimas começaram a cair. Se você fosse uma pessoa realmente interessante, talvez tivesse sido diferente, falei, sem muita emoção. Ela ficou ali, parada no corredor, como se tivesse virado pedra. Mas ninguém vê graça em alguém que não trabalha, depende dos pais para tudo e não tem vida própria. Porque a vida toda nossa mãe fez tudo por ela. Continuei falando com firmeza. Não era raiva, era como se eu estivesse finalmente dizendo tudo que guardei por anos. Falando por mim, e pela parte de mim que ficou quieta por tanto tempo, só para manter a paz na família. Atrás de mim, o David soltou uma risada baixa, não porque achou graça, mas porque entendeu, a verdade tinha sido dita. Minha irmã começou a chorar alto, sem conseguir se controlar. Parecia que cada lágrima levava embora o último pedacinho do orgulho dela. Nossos pais tentavam consolar ela, mas ao mesmo tempo olhavam para mim com uma mistura de confusão e entendimento. Parecia que, finalmente, eles estavam começando a enxergar a realidade. É por isso que eu não vou entregar o David, falei firme. Aceita isso, Amara. Ela chorava cada vez mais alto, soluçando como uma criança, mas ela já tinha 40 anos. Leva isso como uma lição, continuei, e, por favor, não se mete mais na nossa vida. Se você tiver problemas no futuro, não espere a ajuda da gente. Falei isso com calma, mas com certeza, a cada palavra, eu sentia que estava colocando um ponto final. Não era raiva, nem vingança, era fim mesmo, como um livro que a gente fecha e sabe que não vai abrir de novo. Fechei a porta da frente devagar, ainda ouvindo soluços lá de fora. Minhas crianças vieram correndo até mim e perguntaram: "Mãe, o que aconteceu?" Eu sorri e respondi de um jeito leve: "É Halloween, né? Parece que o fantasma resolveu aparecer mais cedo este ano." Minha filha mais velha, que é muito esperta, sugeriu: "Vamos fazer um exercício para o espírito." Eu não gostei muito da ideia, mas parecia quase real, ainda mais com os gritos da minha irmã lá fora, que parecia um fantasma do passado querendo me prender. Passaram-se mais 4 anos. Minha irmã continuou solteira. Apesar de tentar muito arrumar uma vida, ela conseguiu um emprego, mas acabou sendo demitida por causa do jeito difícil dela, das brigas com os colegas e da impulsividade. Ela se casou rápido com o primeiro cara que conheceu, que nem conhecia direito. Claro que isso terminou mal, com brigas, escândalos, e ela acabou proibida de participar dos encontros da cidade. Parece que ela vai ficar solteira para sempre, mesmo reclamando às vezes. Eu fico triste de ver como a vida dela não anda. Meus pais ainda trabalham meio período, economizando dinheiro sem parar, não para eles, mas para ajudar ela. Acho que eles já perceberam que não podem contar com ela no futuro. Espero que,
com o tempo, eles entendam as consequências de tanto ceder para ela. Depois de todo o esforço que meus pais fizeram para cuidar da minha vida e da casa, eu sou grata por não ter que me preocupar com a escola dos meus filhos, graças ao talento do meu marido e ao emprego dele. Às vezes eu penso se trabalhar fora pode me ajudar a queimar aquelas calorias extras que a gente sempre ganha nas festas de fim de ano, quando o ar cheira a roupas limpas, canela e baunilha, e o coração só quer se deliciar. Minha filha, que é magrinha e está crescendo rápido, já quer fazer dieta, mas eu falo com calma. Espera um pouco, quando você for mais velha, como eu, tem muito tempo para pensar nisso, por enquanto, aproveita o corpo e a juventude. Meus 2 filhos são cheios de energia e adoram dançar. Recentemente, eles arrasaram num evento da cidade e ganharam vários prêmios. Eles sonham em um dia entrar para o BTS, e eu torço para que o grupo fique junto tempo suficiente para eles realizarem esse sonho. Minha família, que é grande, mas não só de sangue, são aqueles que amamos de verdade, vêm nos visitar sempre. A gente come junto, ri bastante, conversa muito e cria memórias legais. Estamos planejando uma viagem para um spa na primavera, não como luxo, mas como um tempo de descanso e alegria com a família. Mesmo com tudo que passei antes de casar, batalhas que deixaram marcas, mas que não me derrotaram, minha vida hoje é cheia de felicidade que fortalece nossa família. Eu valorizo essa felicidade que está no meu dia a dia, no café da manhã, nos abraços dos meus filhos antes de dormir, nas risadas sinceras com o David na cozinha. Espero ter muitos anos de saúde e união para continuar aproveitando esses momentos preciosos com quem eu amo. Porque são esses momentos simples do dia a dia que fazem a verdadeira felicidade. Aquela que ninguém pode tirar, mudar ou apagar.